Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um webinar, dinamizado pela equipa do Estudo em Casa Apoio. Agora, em formato web. O meu nome é Santiago Lourenço e sou do nono ano, no agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, em Rio Maior. Boa tarde, o meu nome é Gabriel Branco, aluno do nono ano e frequento o mesmo agrupamento. Sejam bem-vindos ao webinar O que faz uma ativista marinha. A oradora é a doutora Catarina Abril, licenciada pela Universidade do Algarve em Biologia Marinha e mestre em Biologia Marinha e Conservação pela UISPA, tendo dedicado parte dos seus estudos à investigação com tubarões. O seu amor por tubarões valeu-lhe em 2019 a bolsa Women in Shark Science da South African Shark Conservancy, permitindo-lhe realizar o seu estágio em Hermanos, na África do Sul. No seu tempo livre, colabora com a Associação com o Ocean Hub Portugal, sendo também locutora e produtora do podcast Maré. Atualmente integra a equipa de Clima e Poluição do CAN, enquanto responsável de comunicação dos projetos Plastic Sea e a Mar e Mar, apoiando o trabalho da organização na aprovação de uma moratória à mineração em mar profundo, assim como o trabalho da CIAENA no combate à poluição por plásticos e aos itens descartáveis. Por fim, acompanha ainda de perto o trabalho da equipa de pescas da CIAENA. Durante a apresentação, podem colocar questões na caixa de mensagens Q&A, que está na barra inferior do vosso ecrã. Essas questões serão respondidas pela convidada após a apresentação. Passo a palavra à doutora Catarina Abril. Boa tarde a todos e obrigada desde já ao Gabriel e ao Santiago por esta ótima introdução. E agradeço também o convite que o Estudo em Casa Apoia direcionou à Siena e começo então por partilhar um ecrã para dar resposta a este que é um desafio de vir falar com os alunos sobre o que é ser uma ativista marinha e o que faz uma ativista marinha. Eu trabalho para a Siena. A Siena é uma organização de conservação marinha, é em Portugal uma das únicas organizações de ambiente que trabalha exclusivamente com o ambiente marinho, com os oceanos, e estando sediada no Algarve, a missão da Siena começou um bocadinho por dar resposta a uma lacuna que existia entre o conhecimento científico e a sociedade civil. Havia uma desconexão entre o conhecimento que estava a ser produzido pelas instituições científicas, como era o caso da Universidade do Algarve, de onde nasceu a Siena, e um bocadinho o público em geral. E então a visão da Siena é um bocadinho que existe este ambiente marinho saudável e através de uma população informada e que se esteja envolvida nessa mesma conservação. Quanto à missão da Siena, é que a promoção deste ambiente saudável seja feita através de formas de exploração sustentáveis e também através da comunicação e da intervenção política, no qual nós trabalhamos bastante. Em termos da estrutura da Siena e dos pilares fundamentais do nosso trabalho na Siena, são três. Em primeiro lugar, e aquele que é mais antigo dentro da Siena, são as pescas e a aquacultura, porque a Siena, no seu início, trabalhou muito o acompanhamento da política comum de pescas. Atualmente, o nosso segundo maior pilar é o clima e a poluição marinha, no qual se engloba todo o nosso trabalho com plásticos, com transportes marítimos, com a mineração, como também já referiram anteriormente, na qual eu trabalho. E o terceiro pilar é a comunicação e a sensibilização, da qual eu vos vou falar um pouco também mais à frente. Em termos dos níveis de atuação da Siena, nós, tendo sede no Algarve, atuamos bastante regionalmente na área do Algarve, uma vez que as decisões políticas em Portugal são tomadas predominantemente em Lisboa, temos também parte da equipa em Lisboa que atua mais num âmbito nacional, e nós costumamos dizer que temos um braço no Algarve, um braço em Lisboa e uma perninha em Bruxelas, porque realmente a nível europeu o centro de decisões é em Bruxelas, no Parlamento Europeu, e então temos também uma atuação a nível internacional e por vezes global através das diversas plataformas em que nós nos inserimos. Quanto a estas plataformas, nós achamos na Siena que o trabalho em conjunto com outras organizações acaba por ser
um bem maior, acabamos por ter mais impacto havendo esta ação a nível global, coordenada, e por isso fazemos parte de diversas plataformas, tanto internacionais, como é o caso da Break Free from Plastic, ou da Transport and Environment, mas também a nível nacional, como a Pong Pesca, que é a plataforma de ONGs que trabalham no que toca à política comum de pescas, e também a Oceano Livre, que é uma plataforma de ONGs portuguesa contra a mineração em mar profundo. Portanto, é muito importante salientar este ponto do trabalho em equipa, do trabalho com outras ONGs, que acaba por fortalecer a nossa mensagem. Um bocadinho daquilo que nós fazemos na Siena. Vou começar talvez por abordar alguns pontos do nosso trabalho que são menos visíveis, porque o trabalho das ONGs por vezes é muito feito no background, é muito trabalho que não vê, que o público em geral não vê, e nós fazemos através de diversos mecanismos, sejam eles a estratégia e coordenação com outras ONGs, tanto dentro destas plataformas como estabelecendo parcerias com as mesmas, o reunir e interagir com decisores públicos, que é um trabalho que não vê muitas vezes a luz do dia, o público em geral não sabe que é um trabalho que as ONGs fazem, mas que é uma parte muito central do nosso trabalho, é conseguirmos transmitir o que a ciência tem para dar aos decisores políticos para que eles possam fazer decisões informadas e que realmente salvaguardem a saúde do ambiente marinho. Também promover debates e diferentes vozes. Nós temos bastantes iniciativas de webinars, de debates, em que trazemos os diferentes agentes de um determinado tópico. A participação em organizações que regulamentam, como são o caso de alguns conselhos a nível europeu, que acabam por aconselhar e seguir a implementação da política comum de pescas, e a contribuição para o processo de aconselhamento científico, ou seja, fazer com que a ciência seja realmente ouvida. Para além de todas estas estratégias que nós utilizamos daquilo que nós fazemos dentro da Siena, temos também algumas coisas que nós fazemos que são certamente mais públicas, sejam elas as campanhas de sensibilização que fazemos nas redes sociais. Estes são só alguns exemplos. No ano passado fizemos uma campanha sobre o consumo informado de pescado, a campanha chamava-se Escolha Múltipla, e a ideia é dar resposta àquelas questões que muitas vezes surgem por parte do público, de afinal, com tanta conversa que tem sido feita sobre os impactos da pesca, como é que eu devo escolher o peixe que consumo? Quais são os critérios que devemos ter em conta quando vamos comprar peixe, sejam eles a arte de pesca que é utilizada, seja a origem do pescado, porque muitas vezes o próprio transporte do pescado até ao nosso país tem consequências para o ambiente, e então fizemos esta campanha no ano passado. Também no ano passado tínhamos o ABCD, ou Abecedário das Espécies, em que regularmente, em conjunto com alguns fotógrafos portugueses, mostrávamos uma espécie que habita nas águas portuguesas e alguns factos sobre as mesmas, para dar um bocadinho a conhecer aos cidadãos portugueses a riqueza que é o nosso mar. E esta campanha que vem aqui no meio foi uma das campanhas mais recentes, a Retailers Cup, que coincidiu com o Mundial de Futebol, e cuja ideia era, se os supermercados portugueses competissem a nível internacional, em que lugar é que ficavam na competição. Portanto, convido-vos todos a seguir a Siena no Instagram para acompanhar estas nossas campanhas, e informo-vos também que nós começámos ontem uma campanha, que eu não sabia, agora já sei, em que vocês podem colocar as vossas questões que têm sobre o oceano, e nós tentamos dar de uma forma divertida e descomplicada a resposta às vossas questões. Para além destas campanhas, temos também no nosso pilar de comunicação e sensibilização os eventos culturais. Nós temos 2 eventos promovidos pela Siena, que são o Cienema, que é um festival de cinema, em que basicamente tentamos trazer documentários, curtas e peças de filmes que realmente englobem estas discussões que nós temos no nosso trabalho, sejam as alterações climáticas, a sobrepesca e muitos outros tópicos, e tentamos também ter
um debate associado à visualização desses filmes. Este ano o cinema será em abril, em Faro, portanto, se tivermos alguns alunos aqui de Faro, convido-os também a participar no cinema este ano. E para além do cinema temos o Marmoto, que é uma exposição de arte em que trazemos vários tipos de arte, sejam elas artes plásticas, seja arte urbana, em que convidamos artistas a virem trazer a público o mar de uma forma diferente, aqui unindo a arte e a cultura com a proteção do oceano, e que eu acho também que é uma forma diferente de chegar ao público no que toca à conservação do oceano. Falando um bocadinho de mim, porque o desafio aqui é mais perceber o que é ser um ativista marinho e como é que se chega a esta carreira de ser biólogo marinho e de agir pelo oceano. Como eu disse no início, o meu nome é Catarina Abril, eu tenho 25 anos, eu trabalho na Siena há cerca de 2 anos. Eu apaixonei-me por tubarões quando tinha 8 anos, portanto, desde cedo sabia que queria ser bióloga marinha, e quando terminei os meus estudos, realmente ingressei na licenciatura em Biologia Marinha no Algarve e posteriormente retornei a Lisboa, de onde eu sou, para fazer o meu mestrado em Biologia Marinha e Conservação. Durante o meu mestrado tive a oportunidade de fazer o meu estágio na África do Sul, com tubarões, como eu disse anteriormente. Eu sei que este é sempre um tópico que toda a gente adora fazer questões, portanto não hesitem depois em colocar as vossas questões. E após ter vindo da África do Sul, também realizei a minha tese de mestrado aqui em Portugal com um projeto português chamado Fine Ray Shark, no qual nós fizemos um estudo preliminar nas berlengas de que espécies é que existiam e de qual eram as interações entre essas espécies e as utilizações que eram feitas na Ilha das Berlengas, seja a nível de pesca, seja a nível de marítimo ou turísticas, para perceber se existiam realmente locais mais sensíveis em que havia sobreposição destas atividades com a presença dos tubarões e das raias em Portugal. Um bocadinho mais sobre mim, eu faço também parte do Oceana Portugal, que é um grupo de jovens cujo objetivo é motivar outros jovens a agirem pelo oceano, e esse tem sido um bocadinho o meu papel nestes últimos anos dentro do Oceana Portugal, é tentar trazer a voz dos jovens para as discussões de todas estas decisões que têm vindo a ser tomadas sobre alterações climáticas, sobre mineração, sobre todos estes tópicos. E, para além disso, faço também parte do SEI Portugal, que é uma organização só de tubarões, cujo objetivo é promover a educação e a literacia do oceano face a estas espécies que muitas vezes são bastante incompreendidas. Um bocadinho daquilo que eu faço dentro da Siena, ou seja, qual é o meu papel enquanto ativista marinha para contribuir para a conservação do oceano. Eu trabalho sobretudo em 2 áreas da Siena, a área de clima e poluição marinha, na qual eu sou responsável por 2 projetos em particular, o projeto Plastic Sea, que é um projeto da Universidade do Algarve, cujo objetivo é avaliar quais são as fontes de microplásticos que existem na costa portuguesa e como é que esse plástico depois se transporta não só para o nosso alimento através da aquacultura e da silinicultura, mas também como é que esses microplásticos chegam a nós humanos, por exemplo, através da placenta quando os bebés nascem. Portanto, tem vários componentes este projeto e tem sido um assunto muito importante, até porque muitos de vocês talvez saibam, no ano passado saiu um estudo bastante importante da Common Seas sobre como já foram encontrados microplásticos na cadeia sanguínea dos seres humanos. Portanto, é importante identificar quais são as fontes de onde vêm estes microplásticos para realmente podermos dar resposta de como reduzir a emissão destes mesmos microplásticos. Neste sentido da redução do plástico que chega ao nosso oceano e que chega ao nosso prato, trabalho também e coordeno também as comunicações da campanha A Mar e Mar, que é uma campanha cujo objetivo é a implementação de um sistema que já existia anteriormente, no tempo dos nossos avós, que é o sistema de depósito com retorno, e que a nível legislativo em Portugal já está previsto que seja implementado, mas ainda não foi realmente implementado o sistema em si. Está só ainda em papel, por assim dizer. E este sistema, o objetivo é que quando vocês obtêm uma embalagem, quando vão comprar uma garrafa de água, vocês dão um depósito que quando vocês depois retornarem a garrafa vazia, vos é devolvido. E a ideia deste sistema
é que haja uma valorização dos recursos que anteriormente seriam vistos como lixo. Muitas vezes o que acontece é estas garrafas é que acabam em aterro ou acabam abandonadas nas nossas praias ou nas nossas bermas das estradas porque não têm um valor. E ao ser atribuído um depósito no início, logo na compra dessa garrafa, há um valor associado a esta garrafa de que a pessoa não se quer desfazer. Portanto, há um incentivo para que o consumidor volte à loja e realmente devolva a garrafa para que ela possa ir para reutilização ou para reciclagem, e é-lhe devolvido esse mesmo depósito. Portanto, convido-vos a seguir também tanto o Mar Usar Recuperar no Instagram, como o Plastic Sea. Para além disso, trabalho na mineração em mar profundo, ou seja, na aprovação de uma moratória. Uma moratória é uma pausa na atividade até que se saiba mais para se poder realmente decidir sobre a mesma. E no que toca a esta atividade, a posição das ONGs é que deve existir esta pausa até que o conhecimento científico seja suficiente para realmente fazermos uma decisão informada, porque, como muitos de vocês sabem, o mar profundo é o maior ecossistema do país e é o menos estudado. Nós sabemos mais sobre a superfície da Lua e sobre Marte até do que sabemos sobre o mar profundo, porque é um ecossistema extremamente difícil de estudar pelas suas condições, são condições extremas, há muita pressão, a tecnologia para poder estudar-se o mar profundo está ainda em desenvolvimento, portanto, o conhecimento científico que temos neste momento é de cerca de 0,01% daquilo que existe no mar profundo, ou seja, há muitas espécies por descobrir. Os próprios cientistas dizem que sempre que fazem uma expedição ao mar profundo descobrem mais espécies, portanto aqui o que poderá estar em causa, aquilo que poderemos estar a pôr em risco, é não só aquilo que nós já conhecemos e que tem um valor intrínseco gigante do ponto de vista da sequestração do carbono nos sedimentos do mar profundo, do ponto de vista da própria biodiversidade e do funcionamento correto destes ecossistemas, e por isso podemos não só estar a perder isso, mas também coisas que nós desconhecemos que podem ter um valor muito superior do que qualquer mineral nos possa dar. Dou-vos um exemplo muito, muito fácil de compreender. As vacinas do Covid que nós tivemos recentemente tinham componentes do mar profundo que foram cruciais para se poderem desenvolver essas mesmas vacinas. Portanto, nós podemos estar a perder aquilo que se chama o potencial farmacológico de alguns destes indivíduos e destas espécies que nós desconhecemos, ao estarmos a perturbar um ecossistema que é extremamente estável, que funciona muito devagar e que se tem vindo a desenvolver há centenas de milhares de anos. Portanto, é muito importante trabalhar este tópico para nós na Siena, porque achamos que é sendo no mar profundo, ainda por cima, sendo um ecossistema tão distante e tão longe do olhar público, é ainda mais difícil de percepcionar do que os restantes ameaças ao oceano, que por si só já são difíceis de percepcionar. Nós usamos muitas vezes esta comparação entre as florestas de corais e as florestas em terra. É muito mais fácil para o ser humano perceber a destruição que está a acontecer em terra, por exemplo, com os incêndios nas florestas, do que é uma destruição de uma barreira de coral. Está mais longe do olho humano e é mais difícil haver essa empatia e essa conexão. Para além do clima e da poluição marinha, trabalho também com a equipa de pescas da Siena, sobretudo a acompanhar o trabalho com os grandes plágicos, muito por causa da minha experiência com tubarões. Acabo também por depois acompanhar o trabalho com os restantes animais plágicos, como os atuns e os espadartes. E para além disso, acompanho também o trabalho da Siena nas pescas de profundidade e na proteção de ecossistemas vulneráveis de profundidade, muito relacionado aqui com a proteção deste ecossistema tão desconhecido. Um pouco mais sobre aquilo que eu faço dentro da Siena, entre participar em marchas, fazer limpezas de praia, que tem uma componente de responsabilização das marcas. Nós fazemos uma coisa chamada os brand audits. Um brand audit, o objetivo é que não só seja feita a limpeza de praia, mas sejam classificadas quais são as marcas que apareceram, qual é a origem daquela embalagem, e tentarmos perceber aqui quais são realmente as marcas que aparecem mais
mais vezes na nossa costa para que possamos depois responsabilizar essas mesmas empresas e essas mesmas marcas pela poluição da qual realmente são responsáveis. Para além disto, participo ainda em algumas reuniões internacionais no que toca a esta gestão pesqueira que é feita dos grandes pelágicos. Participamos também em conferências, como foi no ano passado a Conferência dos Oceanos em Lisboa, no qual a Siena, em conjunto com a Fundação Oceano Azul e com a plataforma Seas at Risk, promoveram um espaço para as ONGs, quase como a casa das ONGs, que era o Ocean Base Camp, no qual nós tivemos um programa durante toda a semana da conferência, em que discutimos diferentes tópicos e tivemos a oportunidade realmente de, em pessoas, estar com os nossos colegas de todas as outras ONGs e conseguir coordenar trabalho nestas áreas. Faço também, e é uma das razões pelas quais estou aqui presente hoje, bastantes apresentações no âmbito da Escola Azul a vários alunos de idades variadíssimas, que eu acho que é das coisas mais gratificantes, é ver o entusiasmo que os alunos têm por saber quais são as ameaças que o oceano enfrenta e como é que podem eles próprios contribuir. E pronto, é uma das razões pelas quais venho falar aqui hoje convosco, é também perceber da vossa parte quais são as vossas dúvidas que vocês têm face àquilo que eu faço e, por outro lado, perceber e dar-vos algum apoio de como é que vocês também podem ser vocês próprios ativistas marinhos, não tendo necessariamente que ser biólogos marinhos. Para além disto, participamos também em várias campanhas em que temos ações em que vamos para a rua efetivamente promover a mudança e pronto, isto é um bocadinho uma visão geral daquilo que nós fazemos enquanto ativistas marinhos. Tem várias facetas, temos um trabalho mais formal, de trabalho com os decisores políticos, mas temos também algum trabalho mais com as comunidades e realmente promover a mudança e informar o público em geral. Deixo-vos aqui um desafio ou uma citação que nós usamos muitas vezes, biólogos marinhos, para motivar um bocadinho a procura do conhecimento e motivar toda a gente a também procurar saber mais sobre estas ameaças, que é uma citação que diz: só conservamos aquilo que amamos, só amamos aquilo que compreendemos e efetivamente só compreendemos aquilo que nos ensinam. Portanto, aqui um agradecimento ao Estudo em Casa Apoia por promover este tipo de iniciativas, realmente, porque acaba por vos dar uma visão a vocês estudantes de que não têm que necessariamente seguir o meu percurso profissional para poderem ajudar o oceano. Tudo aquilo que vocês ensinam, que vos é ensinado, é extremamente valioso para proteger o oceano. Eu dou-vos o exemplo da equipa da Siena, por exemplo. Nós somos de áreas diferentes, temos pessoas de comunicação que trabalham connosco, pessoas de design que trabalham connosco e que acabam com as suas competências por ajudar também na preservação do oceano. Portanto, aqui é necessário, para conservar o oceano, uma multidisciplinariedade para que realmente nós conseguimos cobrir todos os ângulos que a conservação do oceano, sendo uma área tão abrangente, foca. Nós trabalhamos com geólogos, com pessoas que trabalham em economia, muito em direito, porque muita desta conservação do oceano é feita através de instrumentos legislativos e por isso nós tentamos sempre trabalhar com a parte legislativa, com as pessoas de direito. Dar aqui uma nota não só quanto à educação, mas também ao associativismo. É importante não só vocês procurarem saber mais, mas procurarem encontrar pessoas que pensem como vocês, que tenham interesses semelhantes a vocês, que tenham preocupações também semelhantes a vocês. E realmente, voltando àquele meu slide em que eu falo sobre o trabalho em equipa e sobre as colaborações com outras ONGs, não só a nível das ONGs, mas mesmo a nível pessoal, vocês podem procurar colaborar com associações, com grupos que vocês achem que realmente estão a tentar fazer uma mudança significativa. E então deixo aqui essa nota de que, se vocês querem ser um ativista marinho, não necessitam de ser biólogos marinhos, só necessitam de ter vontade de querer realmente agir pelo oceano e partilhar o conhecimento que vocês têm. E pronto, termina assim a minha apresentação. Deixo aqui os meus contactos e estou aberta a esclarecer quaisquer questões que tenham. E muito obrigada.
Agradecemos à doutora Catarina Abril a sua interessante apresentação e a professora está disponível para responder às vossas questões. Já recebemos várias questões e a primeira questão é: qual a ação em que mais gostou de se envolver e porquê? A ação que mais gostei de me envolver depende. Tenho aquelas que são do coração, que são relacionadas com tubarões, que, como é óbvio, sendo a minha área de estudo, me tocam mais pessoalmente, como foi o caso no ano passado de participar na reunião anual de um dos grandes organismos de gestão do Atlântico, que é este mar que vem a Portugal. Portanto, essa foi bastante importante para mim, mas mais recentemente tenho trabalhado de perto com os supermercados na questão dos itens descartáveis e tentar que haja uma consciência por parte dos supermercados em realmente acompanhar a desplastificação e deixarem de poluir tanto e de produzir tanto e de porem tanto plástico no mercado. E acho que essa tem sido uma das iniciativas nas quais eu tenho trabalhado que tem sido mais importante, porque para quem não sabe, o plástico começa em casa, começa nas nossas escolhas e muitas vezes, se não houver oferta por parte dos supermercados de alternativas a esses itens descartáveis, o consumidor vai acabar por escolher aquilo que é mais conveniente, que na realidade são os itens descartáveis. Portanto, essa tem sido uma das iniciativas que eu tenho mais gostado de trabalhar. Obrigado. Temos mais uma pergunta. Qual é o grau de ameaça aos tubarões na costa portuguesa? Na Europa, pratica-se o corte das barbatanas dos tubarões? Desde 2003, eu se calhar passo a explicar um bocadinho o que é este corte das barbatanas dos tubarões. Esta prática é chamada de finning, e o finning consiste na remoção das barbatanas em alto mar, enquanto os tubarões ainda estão vivos, e é devolvido o restante corpo dos tubarões para dentro d'água. Esta prática é ilegal na União Europeia desde 2003 e em 2011 ou 2014, penso, esta legislação foi estendida a uma prática que é chamada o fins naturally touched, ou seja, é as barbatanas naturalmente acopladas ao corpo, que diz que se forem removidas em alto mar as barbatanas a um tubarão, elas têm que vir para a terra juntamente com o corpo desse mesmo tubarão ao qual pertencem. Não pode ser descartado o corpo do tubarão, o que acaba por ser vantajoso e acabar por desincentivar essa prática do finning, porque o espaço num barco de um pescador é limitado, portanto eles não têm interesse, como é óbvio, em fazer essa prática, que se tiverem que trazer todo o tubarão para a terra. Em termos do grau de ameaça dos tubarões em Portugal, a nível global, aliás, 2/3 das espécies de tubarões estão neste momento ameaçadas. Em Portugal, das 400 espécies de tubarões que existem, nós temos cerca de 50, por aí, e varia um bocadinho, o grau de ameaças dos tubarões em Portugal varia um bocadinho com a espécie. Nós temos algumas espécies de maiores dimensões, como os tubarões martelo, ou como o tubarão azul, a tintureira, que realmente estão um bocadinho mais ameaçados, porque são alvos de pesca mais intensiva e porque têm, por si só, características biológicas que são mais complicadas de depois serem mais resilientes a esse tipo de ameaças. Sejam elas o facto de terem uma maturidade, ou seja, a primeira vez em que têm realmente filhos é bastante tarde e muitas vezes são capturados ainda enquanto jovens e não têm a oportunidade de se reproduzir. Também o facto de não produzirem muitos descendentes, ou seja, quando têm efetivamente crias são poucas, e então isso acaba por dificultar para essas espécies maiores a sua sobrevivência. No entanto, temos também espécies, por exemplo, como a pata roxa, que são assim umas espécies mais pequeninas, os cações, que muitas pessoas não reconhecem como tubarão, mas na realidade um cação não é nada mais do que um tubarão pequeno, e este nome é dado a muitas espécies, e que realmente têm umas características biológicas que não são tão preocupantes como os grandes tubarões. Portanto, varia um bocadinho aqui de espécie para espécie o grau de ameaça a que ela está sujeita. Outra questão é:
como coordenadora do PNC de um agrupamento e pela apresentação feita, gostaria de saber quais os filmes que entregam as rúbricas citadas alusivos ao mar. No que toca ao cinema, nós todos os anos renovamos e tentamos procurar filmes que sejam mais recentes e que possamos incluir alguns dos realizadores até nas discussões. Este ano penso que teremos o End of the Line, que é um documentário sobre alterações climáticas. Nós tocamos vários tópicos, eles acabam por tocar no oceano indireto ou indiretamente, seja através do trabalho com as comunidades. Nós vamos ter este ano um documentário que é o Entre Ilhas, que é muito focado ali nas ilhas do Algarve, e então eu não consigo dar assim nomes dos documentários porque são muitos e já passámos muitos documentários diferentes. Tivemos, por exemplo, há uns anos atrás, o Blackfin, que era aquele sobre as orcas em cativeiro. Portanto, são muitos os documentários que nós temos. Eu convido-vos a seguir o cinema nas redes sociais para estarem a par do cartaz deste ano e poderem explorar um bocadinho os trailers destes filmes. Portanto, é muito variada a oferta, seja desde alterações climáticas em geral até coisas mais particulares do oceano. Temos mais uma pergunta que é: de que maneira é que podemos motivar os jovens para se envolverem na proteção do oceano? Eu diria que a melhor forma de motivar os jovens é, dar-lhes palco, porque muitas vezes nós vemos os decisores políticos, mas vemos pouco a posição que os jovens têm face a determinados assuntos, e, não sendo dado esse palco, unirmos a outros jovens para realmente termos força no grupo. Eu dou-vos um exemplo que tem sido gritante, como é o caso da greve climática estudantil, que se calhar se fosse 1 ou 2 alunos, se fosse uma escola apenas, não teria o impacto que tem o movimento que é a greve climática estudantil na sua dimensão, que são, diria, dezenas de polos por todo o país e muitos jovens que coordenadamente fazem atividades que permitem que eles tenham esse palco, seja nas redes sociais, seja nos jornais, nos telejornais até. Portanto, acho que aí o associativismo, vocês procurarem grupos de jovens que tenham essa motivação e queiram usar a sua voz para realmente defender o oceano, é a melhor dica que eu vos posso dar. É realmente procurem pessoas que tenham preocupações como as vossas e não tenham medo de interagir com as ONGs, de procurarem saber mais, porque nós ONGs e toda a gente que trabalha neste ramo temos todo o interesse em trabalhar em equipa com vocês e em fornecer-vos toda a informação que seja necessária para vocês agirem. Portanto, acho que são esses os meus principais conselhos. Na próxima questão temos: qual o momento em que decidiu que queria dedicar a sua vida a proteger os oceanos? É engraçado porque eu lembro-me distintamente do momento em que eu descobri que queria ser bióloga marinha. Eu estava de férias no Alentejo e, por coincidência, nessa manhã deu um documentário sobre tubarões da BBC. Eu lembro-me distintamente disto. E eu, como tinha ficado no quarto de hóspedes porque tínhamos visitas, acabei por passar a manhã inteira a ver esse documentário e apaixonei-me completamente pelos tubarões. Eu tive a sorte de, antes de algum dia, ser exposta àqueles filmes mais agressivos sobre tubarões, como é aqueles filmes dos megalodons, ou o filme do Tubarão, que é muito conhecido. Antes de eu ter a oportunidade de ter visto esses filmes, eu fui exposta a um documentário bastante positivo sobre quão incríveis são os tubarões e quão essenciais eles são para a saúde do oceano. Portanto, eu, quando tinha 8 anos, num dia completamente ao calhas, descobri que esta era a minha vocação e a partir daí só foi desenvolver cada vez mais. Eu, em paralelo dos meus estudos, porque, como vocês sabem, as questões do oceano muitas vezes, agora cada vez mais, mas muitas vezes não são incluídas no plano de estudos tradicional, e então eu procurei sempre, em paralelo dos meus estudos,
da, da escola básica, da escola secundária, procurar saber mais sobre tubarões fora daquilo que me era ensinado nas aulas. Portanto, isso é uma grande dica que eu tenho para vocês. Se há coisas que vocês realmente se interessam e têm um gosto, seja eles tubarões, golfinhos, corais, qualquer que seja o tópico, se vocês realmente têm interesse, procurem ver documentários. Nós agora temos tanta coisa acessível, seja na internet, seja através das plataformas de streaming, que acho que é bastante acessível. Se alguém quiser realmente descobrir mais, conseguir procurar esse conhecimento e informar-se. E foi um bocadinho assim que eu fui fazendo o meu caminho enquanto cientista de tubarão. Foi um bocadinho em paralelo dos meus estudos, e depois o que acabou por acontecer foi mais tarde, quando enverguei pela área de biologia, todos os meus trabalhos envolviam tubarões. Portanto, acabarem por unir os vossos estudos aos vossos interesses para poderem estudar cada vez mais esse tipo de espécies e de biodiversidade. Temos mais uma pergunta que é: eu, como cidadão, tenho a sensação de que os decisores políticos tomam frequentemente decisões que vão contra a proteção do ambiente. Como é que isto se pode explicar? É difícil porque às vezes parece haver um bocadinho de falta de coordenação entre os próprios ministérios, e o que acontece é que às vezes a decisão de um decisor político dentro de uma área pode ir contra uma decisão feita noutra área que, à partida, olhando para a estrutura da lei, pode parecer que não se cruzam, mas quando se vai investigar mais a fundo, há algumas leis que, por interesses terceiros, acabam por colidir com os interesses de conservação do oceano. Nós temos visto isto muito, sobretudo agora no que toca à mineração em mar profundo, porque, explicando assim um bocadinho de onde é que vem este tópico da mineração no mar profundo, vocês já devem ter ouvido falar muito da transição energética e daquilo que vai ser necessário fazer agora para nós deixarmos de estar dependentes do petróleo e dos combustíveis fósseis, e vai ser necessário uma transição para uma energia chamada uma energia verde, seja ela elétrica, seja ela das ondas, do vento, de tudo isso. E para fazer essa transição são necessários minerais para as baterias. Neste momento, esses minerais estão a ser explorados em terra, sejam eles o lítio, o níquel, o cobalto, vários minerais. E estes minerais realmente são abundantes no fundo do mar. A questão aqui que se coloca e que eu vos tinha dito anteriormente foi que o fundo do mar é um grande reservatório de carbono. Portanto, não nos parece, enquanto ONGs, correto que, a pretexto das alterações climáticas e desta transição energética, que nós queremos melhorar ou diminuir as emissões de carbono, que seja suspendido carbono do fundo do mar, porque é contraproducente. Vamos estar outra vez a acrescentar carbono à nossa atmosfera, que pode ainda mais agravar as alterações climáticas. Para além disto, o que nós estamos a tentar trabalhar neste momento é com a autoridade que rege os fundos marinhos, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, para que sejam feitas decisões, ou seja, são decisões políticas, é um órgão das Nações Unidas que realmente rege o que é feito no fundo marinho, e nós estamos a tentar, junto dessa autoridade, que seja priorizado dentro do quadro legislativo sobre o qual esta autoridade opera, que neste caso é a Convenção sobre o Direito do Mar, seja priorizada a conservação dos oceanos, porque este organismo tem como mandato, ou seja, como objetivo, duas questões centrais. A primeira é a gestão dos recursos, a segunda é a proteção desses mesmos recursos. Portanto, é difícil compatibilizar às vezes a nível político estes dois interesses que são tão distintos, porque a nível da gestão de recursos e da utilização dos recursos, isto são recursos que se prevê, ainda não se sabe bem, que tenham um valor financeiro bastante avolumado, e por outro lado, a exploração desses recursos implica ir contra a proteção de toda a biodiversidade que está associada a esses recursos, porque muitas vezes há aquele entendimento que, associados a estes depósitos minerais, que são desertos, que não existe vida, mas a realidade é que existem tanto muitas bactérias como muitas espécies, muitos seres vivos, que dependem da presença destes minerais para realmente poderem
desenvolver as suas atividades, que muitas vezes têm benefícios para nós mesmo sem nós sabermos. A vantagem de nós deixarmos estes habitats intocados é que eles próprios, intocados, acabam por fazer uma coisa que são os serviços ecossistémicos. Ou seja, nós, não sabendo, o oceano dá-nos oxigênio, captura-nos carbono, é o maior regulador do clima que existe no nosso planeta, e ao preservarmos o oceano estamos também a preservar esses benefícios que recolhemos do oceano a troco de zero. Portanto, aqui é muito difícil compatibilizar a nível político estes interesses, e o que nós tentamos fazer enquanto organizações não governamentais é aliarmos à ciência e dizer a ciência, atenção, que a ciência diz que os impactos vão ser irreversíveis desta atividade e por isso não se deve apostar numa política que vá contra a proteção do oceano. Portanto, nós tentamos sempre trazer aqui a ciência como a base fundamental de qualquer lei, seja ela a favor ou contra a conservação do oceano, mas claro que a ciência não mente e claro que acaba sempre por ficar do nosso lado tendenciosamente. Ok, muito obrigado. As questões que não ficaram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará disponível na página do Estudo em Casa, Apoia, assim como a gravação deste webinar. O link da página já foi colocado no bate-papo. Estamos a acabar. E em nome de toda a equipa, agradecemos a participação da doutora Catarina Abril e de todos os que vieram a assistir. Esperamos que este webinar tenha contribuído para que todos se sintam motivados a agir em defesa do oceano. Contamos com todos no próximo webinar, que será no dia 17 de março, à mesma hora. Obrigado, até lá!